de ramos da paixão do Senhor. Com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Acolhamos e bendigamos aquele que vem em nome do Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande, transmitem esta Santa Eucaristia. E também Facebook e YouTube. No ar, a Santa Missa do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor.
Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebremos com fé a piedosa e piedade à memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo a alegria do Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O mestre precisa dele. Mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana no mais altos
dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo da Paixão, domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos.
vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus
a traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou a mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata e seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: deixai em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia. Derramou perfume no meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram lhe dar dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 de seus discípulos e lhe disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer onde está a sala, em que vou comer a Páscoa com meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estava à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que traiu o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que é derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o bom pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegando a um lugar chamado Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou rezar.
Levou consigo Pedro, Tiago e João e começaram a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava. Que se fosse possível aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhe disse: agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e varapaus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre eles e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com lençol estava seguindo a Jesus e ele os prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote. E todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um novo, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tens a responder? A estes que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, e esbofeteavam e diziam: profetiza! Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote
E quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro, e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam juntos diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um dele, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que na revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com a vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi,
lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram, vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo, deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse, na verdade, este homem era filho de Deus? Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande, Facebook, YouTube, transmite esta Santa Eucaristia do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A você que está em casa nos assistindo, a você que nos escuta, nós hoje, neste Domingo de Ramos, estamos iniciando, assim, a nossa Semana Santa, né? A nomenclatura, né, para hoje usada não é Domingo de Ramos, é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Porque hoje, meus irmãos, toda a igreja abre, assim, a liturgia, o período em que nós iremos celebrar a Santa Semana, né? A Semana Santa. Nós passamos os 5 semanas da Quaresma nos preparando para celebrar este dia. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, Jesus ele entra triunfante em Jerusalém. É aclamado como rei. Tu és o rei dos reis, né? Então, aquele pobre menino que nasceu numa manjedoura em Belém, foi para Jerusalém e lá é entregue, após toda a sua vida pública, é entregue às mãos dos torturadores,
é crucificado, é morto numa cruz. Então, meus irmãos, hoje, do mesmo modo que os discípulos também nós queremos, assim, seguir Jesus por amor, né? Mas como este seguimento deve ser feito? Com muita piedade, com muito respeito, com muita oração. Seguir Jesus é abraçar com Ele a sua paixão. Então, a paixão, segundo Marcos, é a mais antiga dos 4 e certamente um dos textos evangélicos mais antigos, né? Ela tem como ideia central o silêncio de Jesus e sua confiança no Pai. Quando Judas o beijou, Jesus não reagiu, como também não fez reação nenhuma, né? E as demais agressões sofridas por Jesus na paixão, e nem ao aparente, ele teve reação. Então, aqueles que desejam seguir Jesus deverão abandonar tudo, até a própria vida. Tudo em favor da vontade do Pai e de seu reino. E é necessário nós observarmos como o Mestre está só, vivenciando esta solidão. Do mesmo modo que os discípulos também, nós queremos seguir Jesus com amor. Mas como esse seguimento está sendo feito? Que ideias nós estamos nos preparando para seguir Jesus, caríssimos irmãos? Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonastes? É isso. Na hora da morte, que ele lutava pela justiça, pelos interesses do Pai. Qual a reação de Jesus? Ele chorou, pediu conforto ao Pai e que o consolasse. E por que Jesus não discutiu? Ele sabia que a sentença estava decidida. Por isso, em seu silêncio, não demonstrava covardia, e sim superioridade, não se perturbando com a calúnia, não se colocando no mesmo nível de seus acusadores, mas confiando na vitória final da verdade. Então, Jesus não temeu a derrota, mas ele confiou plenamente no Pai. Mesmo diante de todos os seus sofrimentos. Então, meu irmão, a entrega de Jesus ao Pai, ele começou a dar fruto no próprio ato. Um pagão. O centurião romano fez sua profissão de fé imediatamente à morte de Jesus, quando ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele respondeu às perguntas que eram feitas no início do Evangelho, né? Somente após a morte e ressurreição é que se pode compreender quem é Jesus. O que fez o centurião crer? Um pagão crer. Foi a entrega de Jesus por amor à cruz. O amor rasgou o véu do templo e desse momento em diante, todos os homens poderão ser feitos filhos de Deus. Tudo dependerá da fé em Jesus, da crença dele, na qual o centurião, segundo Marcos, né, o evangelista, foi o primeiro a compartilhar essa experiência dramática na vida de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos celebrando as semanas, o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Certo? No domingo de Ramos, vemos este episódio da entrega total, né? Quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, né? Nós ouvimos os relatos detalhados, desde a unção com perfume até a crucificação, né? Na primeira leitura, nós ouvimos na profecia o servo sofredor, que é assim uma prefiguração de Cristo. Na segunda leitura, Paulo destaca a humildade e a obediência de Cristo, mesmo sendo divino, aceitou a humilhação e morte na cruz. Então, quando
Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado rei, né? Tu és o rei dos reis. Então, meus irmãos, nós vamos nos preparar assim para celebrar fielmente a paixão do Cristo. Jesus sofreu a traição do discípulo que o vendeu e o discípulo que o renegou. Foi traído pela multidão que primeiro clamava hosana e depois seja crucificado. Foi traído pela instituição religiosa que o condenou injustamente e pela instituição política que lavou as mãos. Então cabe a nós, meus irmãos, vamos pensar nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida, né? Trazendo para o nosso dia a dia. É terrível quando se descobre que a confiança depositada foi burlada. No fundo do coração nasce uma tal decepção que a vida parece deixar de ter sentido. É assim, porque nascemos para ser amados e para o amar. E o mais doloroso é ser traído por quem prometera ser leal, ser solidário. Então, não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso para Deus que amou, né? Então, meus irmãos, nós, neste domingo de Ramos, vamos, assim como o povo aclamou Jesus, hosana ao filho de Davi, vamos também aclamar Jesus em nossa vida. Jesus, venha ao meu encontro. Senhor, eu irei ao teu encontro. Vamos preparar a nossa vida para que esta nossa Semana Santa seja uma semana de reflexão, seja uma semana de oração, seja uma semana de conversão. É isso que o Senhor quer que façamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Salvador do mundo dirijamos nossos pedidos dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, que pela vossa dolorosa paixão entraste na glória e conduzi a Igreja a ser fiel testemunho do vosso amor pela humanidade, nós os invocamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Filho de Davi, aclamado pelas multidões, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte e do mal, que investem contra os mais fragilizados da sociedade, nós os invocamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Rei eterno, que reconciliaste o ser humano com Deus, converteu os corações e fazia-os pulsar no ritmo do amor, capaz de transformar e promover a vida, nós os invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo obediente até a morte de cruz, dai ao vosso povo a graça da confiança nos desígnios do Pai e da obediência à sua vontade, nós os invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Servo de Deus, que não vos deixastes abater pelo sofrimento, concedei-nos tecer palavras de ânimo para os tristes e desconsolados, nós vos invocamos. Vinde, bendito que vem em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocamos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, ofertando assim a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos.
O insulto me partiu o coração. Não suportei, desfaleci de tanta dor. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Esperei que alguém de mim tivesse pena. Eu procurei quem me aliviasse, não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça da caridade com o Bispo de Roma, o Papa Francisco, com o meu provincial abade, Dom Paulo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça a sua comunhão espiritual neste domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos.
Em vós confiaram e não foram enganados. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos dais esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinta-feira Santa, a nossa programação pela manhã, né, a missa do Crisma, a missa da unidade, onde os padres, todos os padres, né, de congregações, diocesanos, se encontrarão na catedral para a missa do Crisma. Lá serão entregues os óleos para serem usados durante o ano, o óleo do Crisma, o óleo do batismo, né, e o óleo dos enfermos, né? E também nós iremos renovar as nossas promessas sacerdotais, né? Que na Quinta-feira Santa é que foi instituído o sacramento da ordem. Então, a gente volta, aquilo que a gente prometeu no dia da nossa ordenação, a gente vai renovar os nossos votos na missa da Quinta-feira Santa. Então, essa missa será às 9 da manhã. E às 19 horas, às 7 da noite, a missa do lava-pés, a missa da ceia do Senhor, a missa da instituição da Eucaristia, né? E após a missa, Jesus irá ser trasladado para uma capela, onde permanecerá toda quinta-feira, a noite de quinta, todo dia de sexta, até as 3 horas da tarde, nós teremos a solenidade da paixão do Senhor. Então, a igreja estará morta, né, que perdeu o seu grande dômen, né? E no sábado, a vigília pascal será às 9 da noite, tá? A vigília pascal no sábado, 9 da noite. No domingo, nós só teremos somente a missa da manhã, a missa da Páscoa, às 10 da manhã. Então, esta será a programação da nossa Semana Santa. Se tiver alguma alteração, avisarei na semana. Obrigado a vocês que esteve conosco. Fátima Rodrigues está sentada nos assistindo, né? João Rodrigues e todos que pediram oração. Também o Rodrigo colaborou com a nossa decoração, foi pegar os ramos. Obrigado, Rodrigo, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre. E a direção das rádios também, o doutor Arthur, né? O Nicásio Ramos, que está hoje na FM São Francisco. Obrigado por nos ceder este tempo para as transmissões da Santa Eucaristia. A todos vocês, uma semana de muita paz e de muitas bênçãos, e que essa semana seja uma semana santa de verdade. Lembrai-vos, uma semana santa se faz com oração, penitência, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vocês e permaneça por todo sempre. Amém. E de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo Rei Redentor. Sobe a ti, piedoso
pequenos o clamor de Israel, rei esperado, de Davi, ilustre filho. O Senhor é que te envia, ouve, pois, nosso estribilho. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo, Rei Redentor. Sobe a ti, piedoso hosana, dos pequenos o clamor. Todos juntos te celebram, quer na terra ou nas alturas, cantam todos teus louvores, anjos, homens, criaturas. Glória, louvor, honra a ti, ó Cristo, Rei